E a gente começa o programa com novidades do caso do empresário Breno Paladino, que havia desaparecido no dia 30 de março, após sair de casa aqui em Maceió, com destino à União dos Palmares. Você lembra que o corpo do jovem foi encontrado um dia depois, no dia 31 de março, dentro de uma picape, num açude, na zona rural de Branquinha. Nós trouxemos todos os detalhes deste caso aqui no Cidade. Agora, a polícia confirma que 2 irmãos, de 21 e 17 anos, foram presos suspeitos da morte de Breno. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo para explicar qual a motivação do crime segundo a polícia. Boa noite, Bia. Olá, Edson, muito boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. De acordo com a polícia, ao que tudo indica, o Breno Paladino foi assassinado porque tinha uma dívida. Essa dívida seria de aproximadamente 15 mil reais com detentos do sistema prisional. Foi isso que concluiu até agora o delegado Edberg Sobral, que conseguiu prender 2 pessoas, ou melhor, apreender, porque um deles é um adolescente de 17 anos e o outro é um irmão já maior de idade. Eles que foram detidos lá na comunidade, no acampamento sem teto Irmã Dorothy, que fica lá em União dos Palmares. A prisão e a apreensão do menor foi na madrugada de hoje, durante um trabalho intenso de investigação de inteligência da Polícia Civil de Alagoas com apoio da Polícia Militar. Eles 2 revelaram à polícia que atraíram Breno para a União dos Palmares no dia 30 de março, com a promessa de que venderiam um fuzil M16. Só que não haveria realmente nenhum fuzil para ser negociado ou comprado naquela ocasião. Era somente uma promessa para atrair o Breno. Ele foi até o local indicado e assim que chegou no ponto marcado para o encontro com estes 2 irmãos, ele já foi colocado no banco de trás da caminhonete. O menor assumiu a direção da caminhonete e o maior de idade ficou apontando uma arma contra a cabeça do Breno no banco de trás. Ali mesmo, naquela região de União dos Palmares, ele foi assassinado com 2 tiros e o adolescente teria conduzido a caminhonete até a zona rural de Branquinha, nesse povoado Timbó, com o objetivo de esconder tanto a caminhonete quanto o corpo do Breno Paladino, que já estava morto naquele momento em que a caminhonete foi lançada dentro de um açude. Ele teria sido levado para lá somente para ter o corpo escondido e dificultar o trabalho da polícia. Mas os 2 suspeitos do crime disseram à polícia que teriam matado o Breno por encomenda desse detento do sistema prisional aqui de Alagoas, já que o Breno teria com ele uma dívida de aproximadamente 15 mil reais referente à compra de uma outra arma, que a gente não foi informado que tipo de arma, de armamento seria esse. Como o Breno não teria pago o valor combinado, então a morte dele teria sido encomendada de dentro do sistema prisional e esses 2 irmãos teriam sido os executores. Amanhã, a Polícia Civil deve dar mais detalhes dessa investigação intensa que começou lá no dia 31 de março, quando o corpo do Breno ele foi encontrado dentro dessa caminhonete no açude. Vamos ouvir o que disse o delegado Edberg Sobral. Em relação ao inquérito policial, que apura as circunstâncias do homicídio que vitimou Breno Paladino, jovem de 21 anos, encontrado morto a tiros no interior de seu veículo Amarok, em um açude na zona rural do município de União dos Palmares, esclareço que, após diligências realizadas pela Delegacia Regional de União dos Palmares, juntamente com o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, foi possível identificar e prender um jovem de 21 anos, como também apreender o seu irmão de 17 anos, envolvidos estes diretamente na execução da vítima. No que se refere à dinâmica do crime, os suspeitos afirmaram que atraíram a vítima com a suposta venda de um fuzil M16, o qual seria entregue nas imediações da usina Lajinha. Com a chegada da vítima ao local, os 2 elementos adentraram no veículo, rumaram para o local erro e lá efetuaram 2 disparos de arma de fogo, uma pistola 380, contra a cabeça da vítima, levando a óbito no local. O menor de idade, conhecedor de toda aquela localidade, resolveram por se desfazer do corpo e do veículo, jogando os mesmos num açude próximo à residência onde mora, um local de difícil acesso. Inclusive foi necessário o apoio aéreo para localizar a vítima e o veículo até então desaparecido.
Os dois irmãos que são suspeitos desse crime deverão ser indiciados por homicídio qualificado. Agora a polícia já descarta a hipótese de latrocínio, que foi a primeira levantada no primeiro momento dessas investigações, já que ele teria ido até a cidade, segundo a primeira informação, negociar a compra de ouro, de joias. Isso foi o que o Breno teria dito em casa para os familiares. E levantou-se a possibilidade de que ele poderia estar com algum valor em dinheiro que poderia ter sido subtraído, sendo a causa da morte do Breno um latrocínio. Ele poderia ter sido aí vítima de um crime de roubo seguido de morte. Mas agora a Polícia Civil não acredita nessa hipótese, acredita sim na hipótese de um homicídio encomendado, direcionado à pessoa do Breno, e por isso esses dois irmãos vão ser indiciados, vão responder por homicídio qualificado. A polícia ainda tenta identificar quem foi o detento, o presidiário que teria encomendado essa morte. Essa informação não está clara, se os dois irmãos já revelaram quem seria, portanto, este criminoso que já responde por algum outro crime, uma vez que já está detido. A polícia tenta confirmar os dados de quem seria o autor intelectual da morte do Breno Paladino. Agora, os dois irmãos vão ficar no CISP de São José da Laje à disposição da Justiça. Edson. Portanto, a polícia consegue concluir esse caso, esse inquérito, inclusive em menos de 30 dias. Hoje, dia 21, então pouco mais de 22 dias de investigação, se consegue encontrar, inclusive, os executores. Resta saber quem mandou matar Breno Paladino, mas agora a polícia já tem, inclusive, o histórico, de que ele teria comprado uma arma antes, não teria pago a essa pessoa. Só não ficou claro, Bia, se, por exemplo, essas duas pessoas, esses dois homens que tiveram esse novo contato e o chamaram para uma venda de uma nova arma, foram eles mesmos que venderam a primeira arma, ou eles só entraram apenas depois nessa negociação. Porque se você recebe um convite para comprar alguma coisa, você tem que ter algum tipo de contato com a pessoa que vai querer comprar, ou já tinha tido um interesse, enfim, isso não ficou claro ainda, A polícia deve explicar um pouco mais amanhã na coletiva, Bia? Isso mesmo, deve explicar esses e outros detalhes, porque chamou muita atenção, o tipo da arma que estaria sendo negociada de acordo com a versão apresentada pelos suspeitos, Não se trata de uma arma qualquer, mas sim de um fuzil do tipo M16, um tipo específico que foi citado, pelos dois suspeitos do crime, e detalharam até o valor de uma dívida anterior que o Breno teria aí no valor de R$15 mil. Então a polícia também deve já investigar como é que esses dois irmãos, que eram moradores de um assentamento, de um acampamento sem terra, numa região rural, estariam tendo acesso a essas armas de alto valor de mercado, por onde é que eles estariam entregando, fazendo a entrega para possíveis compradores. O Breno seria um deles e, com certeza, se foram esses dois irmãos também que entregaram a primeira arma. Isso tudo deve ficar a cargo da investigação. Daqui para frente, a polícia também investiga se outra pessoa teria participado do homicídio do Breno, mas até agora somente dois suspeitos foram identificados e a polícia, como você disse, tenta descobrir quem mandou matar o Breno Paladino. A polícia com certeza deve ter tido também acesso, Edson, a outras provas, como por exemplo trocas de mensagens, Hoje em dia a polícia consegue acionar a justiça para quebra do sigilo telefônico, a interceptação telefônica do celular da vítima e por meio, talvez, dessas informações eles conseguiram descobrir qual foi o diálogo, o que levou o Breno, atraiu o Breno até aquele local para a conversa com esses dois indivíduos. Então, são outras provas que a polícia dispõe. Muitas vezes eles não dão todos os detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações. Mas amanhã, o delegado Edberg Sobral, da Delegacia de União dos Palmares, deve esclarecer outros pontos a respeito desse crime bárbaro aí que vitimou o jovem Breno Paladino. Eu volto com você. Perfeito, Bia. Obrigado pelas suas informações. Parabéns à polícia pela investigação, inclusive rápida, a solução, a resolução desse crime, porque desde o início, na verdade, já havia se comentado bastante aqui de que tinha alguma coisa estranha na ida do Breno para a União dos Palmares, ou seja, ele tinha sido chamado para lá ou para negociar ouro, o que era, inclusive estava no perfil dele lá, que vendia ouro, enfim, ou era o latrocínio, roubo seguido de morte, ou seja, se ele estava com dinheiro para comprar alguma coisa e houve esse roubo, mas aí a polícia investigou e chegou à conclusão, inclusive com a prisão de uma pessoa e a apreensão de outra, porque o outro tem 17 anos apenas, o maior de idade, são dois irmãos, tem 21 anos. Um foi preso, o outro foi apreendido e vão responder por esse homicídio. E no depoimento
confessaram de que foi um crime de mando, ou seja, ele tinha uma dívida com um presidiário, inclusive a polícia deve investigar e deve chegar rapidamente a quem é esse presidiário, e depois, por conta desse não pagamento dessa dívida, ele foi atraído para comprar uma outra arma, mas na verdade era uma armadilha para matá-lo, tá? E vamos continuar acompanhando essas informações. Inclusive, a TV Pajuçara trouxe em detalhes e acompanhou, inclusive, o momento do resgate, da retirada do corpo do Breno, do local onde ele tinha sido jogado juntamente com o seu carro, tá? Vamos continuar acompanhando esse caso.